Olá, meus irmãos, bom dia, Pai do Senhor Jesus, uma excelente sexta-feira para os irmãos, espero que cada um dos irmãos estejam bem, suas respectivas famílias. Hoje no Pão do Espírito nós vamos trazer a meditação em Isaías capítulo 41, versículo 10, versículo muito conhecido por todos nós, porque eu cito muitas vezes na igreja, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Interessante que quando a gente lê ou nos deparamos com um versículo que nem esse, né, que fala sobre não ter medo, não se desesperar, não perder o controle, na verdade, né? A gente pensa que Deus ele é que nem nós, né? Quando nós falamos, nós sempre acrescentamos umas palavrinhas a mais para que a nossa fala, né, passe como um vocabulário rico, né, lapidado. Não, Deus não é assim. Quando Ele fala não tenhas medo, Ele está dizendo literalmente, você não precisa ter medo de nada, não precisa ter medo de ninguém, né? Não sei se você sabe, mas existe, segundo a psicologia, eu fiz há uns anos atrás, eu fiz um estudo sobre medo, né? E eu descobri que tinha mais de 120 tipos de medo. Há uns 6 meses atrás, eu descobri que infelizmente aumentou, passou de 200. Alguns falam que chega até a 220 tipos de medo hoje. Paulo ele fala ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele fala assim, ó, Deus, ele fala para Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, né? O medo, de uma certa forma, ele é um espírito. Quando ele nos afeta, quando ele nos prende, quando ele nos para, né, isso não é salutar para a vida cristã. E eu vou dar alguns exemplos aqui de tipo de medo, né? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de altura, medo de doença, medo de sangue. Por exemplo, a minha irmã, ela tem um medo terrível de sangue, ela desmaiava, né? Medo de morrer, de água escura, aqueles rios escuros, sabe? Medo, eu particularmente eu tenho um certo receio de entrar naquilo ali, né? Falar em público, viajar de avião, de lugares fechados, lugares escuros, né? Por exemplo, eu conheço uma senhora, conhecia porque Deus já a levou, uma mulher crente, mas infelizmente ela tinha medo de receber ligações ao meio-dia, porque lá em Salmos, Salmo 91, versículo 6, fala justamente sobre males que podem acometer, né, nos acometer ao meio-dia, e ela não atendia em hipótese alguma, justamente a ligação ao meio-dia. Meus irmãos, o que Deus está dizendo, na verdade, é que realmente nós não podemos temer a nada. Não sei se vocês sabem, eu nunca fiz a averiguação do que eu vou citar agora. Isso é concepção teológica. Os teólogos, eles fizeram a averiguação na Bíblia e, segundo eles dizem que existem 366 versículos na Bíblia com a palavra não temas ou não tenha medo. Ou seja, para cada dia do ano, até o ano bissexto, né, Deus tem uma palavra para você, uma palavra para mim, para todos nós, dizendo, não tenha medo, não temas, né? Por quê? Porque você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos, né? Deus está conosco, Deus está sempre com as mãos estendidas para nos ajudar, para cuidar de nós, né? Existe um outro tipo de medo, inclusive, que as pessoas hoje, praticamente, até por consequência da guerra, né, que está cometendo lá a Rússia, a Ucrânia, aumenta isso, aumenta aquilo, as pessoas estão com muito medo de perder seus empregos. Queridos, olha, quem cuida de você, quem cuida de mim, de nós, é o Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos abençoa, quem supra as necessidades, as nossas, tudo aquilo que você necessitar, tudo aquilo que eu necessitar, sabe, quem nos sustenta é o Senhor. Então confie piamente no Senhor, Ele não vai lhe decepcionar. Entendeu? Uma coisa linda que eu sempre assim falo comigo mesmo, né, quando eu leio a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6, é que quem tem fé, né, fé é justamente o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6, sem fé é impossível agradar ao Senhor, é necessário que aquele que busque, creia que Ele é galardoador daqueles que o busquem. Então confie no Senhor, acredite que realmente Ele está no controle da sua vida, né? E todo momento Ele vai lhe ajudar, Ele realmente vai estender as mãos para te abençoar de uma forma ímpar, poderosa. Confie no Senhor, não tenha medo de nada, a não ser o medo como um tempero, né?
Porque tem algumas pessoas, para concluir, eles se empolgam, por exemplo, não tenho medo de nada, aí fica tentando Deus, né? Aí sobe lá no prédio de não sei quantos andares, fica bem na beirinha lá, para provar, não sei para quem, que não tem medo de altura, que não tem medo, às vezes, até da profundidade do mar, às vezes mesmo sem saber nadar. Isso não é, sabe, dizer que não tem medo, isso é tentar a Deus. O medo, ele precisa ser um tempero em nossas vidas para que sejamos cautelosos acerca de algumas situações. Mas quem confia no Senhor pode ter certeza, é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confie no Senhor, sabe que Ele está no controle da sua vida, não tema nada. Deus está com você, está comigo, está com todos nós. Deus abençoe, viu, queridos? Forte abraço para os irmãos.